Agora eu vou fazer um exercício de uma esfera com volume, com luz e sombra, e vou apresentar aqui alguns materiais básicos que irei utilizar, que você também precisa ter, que é o lápis HB, um lápis normal, borracha, uma borracha bastão, que eu recomendo, porque assim você apaga partes mais específicas, age de maneira direta. O lápis 2B, porque teremos um tom intermediário, um grafite. O 6B, que é o lápis mais escuro e mais macio. O esfuminho, para fazer o efeito esfumaçado. Um pincel, que também é opcional. E uma lixa, para fazermos ponta chanfrada. Se você não sabe o que é, eu irei explicar. O HB vai ser para desenhar suave, leve, o traço leve. A ideia é não forçar. O 2B para ajudar na sombra, para fazer o meio tom. E o 6B para fazer as áreas mais escuras. O esfuminho para esfumaçar. Você, no lugar do esfuminho, se você não tiver, apesar de não ser tão difícil de ser encontrado, você pode utilizar algodão, pode ser também cotonete ou até mesmo papel higiênico, não tem problema. E o pincel para fazer o sombreamento. Você pode usar diferentes tipos de pincéis, mais fino, um pouco mais grosso, ok? Tudo para ajudar no sombreamento. O esfuminho pode ser um de número 3, o ideal, número 2, número 3, número 4, número 1 porque vai ser muito fininho. Bom, agora eu vou desenhar uma circunferência que é diferente de um círculo ou uma esfera. Vou fazer uma esfera porque tem mais volume, representa, né? Tem volume e consigo explicar melhor a ideia de luz e sombra. E uma circunferência ela é vazada, como se fosse um anel. Um círculo tem um preenchimento, como se fosse uma pizza. E a esfera é uma bola. Você vai tentar desenhar de maneira suave, vai tentar centralizar ao máximo. Eu estou começando mais para este canto do que para este, porque tem a sombra projetada. Então, tendo a sombra projetada, eu preciso de um espaço maior para este lado aqui. Repare que eu estou fazendo um monte de risco. Depois eu defino. Minha fonte de luz é aqui. Então significa que minha incidência de luz será maior aqui. E aqui será a sombra natural. Ou sombra própria. Se adaptando à esfera. Para fazer uma circunferência certinha, risque. Vai riscando, mão suave, vai circulando, circulando, circulando no tamanho que você deseja. Depois você vem acertando, fazendo a modelagem. Então não tenha pressa de sair bem certinho logo de primeira. Depois você vem eliminando as linhas que não servem mais e reforçando as que servem, que você achar que está correto. Não tem problema rotacionar a folha, para o desenho não ficar torto, para que sua circunferência não fique pontuda, ou sua esfera fique pontuda, vai ajustando. O segredo é não forçar o traço, não force. Olha, assim, assado, olha de todos os lados, para que você veja que está redondo. Depois pega a borracha e vem acertando, ajustando. Vem eliminando os traços que não servem mais. Os traços do esboço.
Pronto. Circunferência feita. Parece certinho. Agora eu vou começar o sombreamento. Vou começar pela parte mais escura do desenho, que é a sombra projetada. Mas não significa que eu tenho que começar com um lápis mais escuro. Eu vou começar com um lápis 2B, porque como a sombra projetada já é bem escurinha, vou pegar a lixa, vou fazer a ponta chanfrada. O que é isso? Você vai lixar o lápis, ó, 45 graus, variando para um lado para o outro. Não para frente e para trás, de um lado para o outro. Nem muito em pé, nem muito deitado. Em pé você destrói a ponta, deitado você só afina. A ponta do lápis tem que estar boa. Ponta de lápis ruim é como se fosse um pneu de bicicleta vazio. É mais difícil de pedalar, atrapalha bastante, tem que fazer mais força. Eu vou usar o lápis 2B primeiro. Nós recomendamos sempre começar pela parte mais escura, mas não é um absoluto. E por que começar pela parte mais escura? Porque assim você tem uma noção de profundidade melhor. Porque você já tem o branco do papel. Então você precisa buscar o escuro, que te ajuda na profundidade. Daí fica uma comparação mais justa, principalmente se eu estiver olhando de uma referência. Então, se você começar pela parte mais clara, pode ocorrer de você exagerar na parte clara, porque o papel está todo branco, mas quando você olha para uma referência, ela está escura, você acaba, a sua vista acaba sempre buscando a parte, o seu cérebro quer fazer sempre a parte mais escura, observa a parte mais escura. Então você pode exagerar na parte clara. E eu estou passando o primeiro 2B ao invés de passar o 6B. Por quê? Porque o 2B vai me ajudar a eliminar um pouco do branco do papel. Então, quando eu for trabalhar com 6B, será muito mais fácil e prático de escurecer. Eu só não posso forçar o 2B, senão o 6B não consegue penetrar no papel. Então, eu só preciso eliminar um pouco do branco do papel. Agora eu irei usar o lápis 6B. Também vou fazer ponta chanfrada. Lembrando que a ponta chanfrada é o seguinte, eu tenho um lápis normal com a ponta normal e aí eu faço a parte da ponta chanfrada, que seria isso, ó. Porque com a ponta chanfrada eu tenho a ponta fina, se eu colocar de lado eu tenho um traço mais grosso e se eu quiser preencher, fica muito mais prático de preencher. E também vou usar essa folha como folha de proteção. Quando eu passo o 2B por baixo, se eu não forçar, é óbvio, fica muito mais fácil de deixar essa região mais escura. Eu tenho bem menos trabalho e vou utilizar bem pouco do meu lápis 6B. Então, fazendo movimentos circular para ficar uniforme, movimentos circulares, para ficar uniforme, mas não precisa ser muito aberto. A gente fazer de maneira mais fechada, para ficar uniforme, para ficar por igual, não parecer o desenho todo riscado como se fosse uma criança que ainda não tem uma coordenação motora fina, madura. Vou deixar aqui no final um pouquinho mais claro. Vou pegar até o lápis HB, fazer ponta chanfrada, que é importante, para que não fique tão escuro. Vou usar ele também para causar definição nas laterais. Se eu ultrapassar, eu posso pegar a borracha e fazer o efeito ao contrário. Se o lápis escurece, a borracha clareia. Então eu posso tirar o excesso. Sem muita pressão, isso é importante. Vou deixar de usar a folha de proteção para que fique
mais fácil de visualizar, ela não me atrapalhar. Mas eu geralmente uso meus desenhos para eles não ficarem todos manchados, porque a nossa mão começa a encostar e começa a devolver a sujeira para o desenho. Bom, agora eu vou para a parte interna. Fazer que se torne uma esfera. Bom, como eu disse, eu vou começar com lápis HB, embora o ideal seja começar pela parte mais escura, mas como tem um bom degradê, tem uma transição, esta região aqui será a área mais escura. E aqui vai clareando, porque a luz está batendo aqui, mais forte aqui. Então será a parte mais clara do desenho. Ponta chanfrada, circulando com muita paciência. Não precisa ter pressa. O ideal é que não apareça a marca dos traços, deixe bem suave, bem leve. Tenha paciência, não tem jeito. Quanto mais paciente você for, melhor ficará seus desenhos. Então, se você juntar três coisas, que é paciência, técnica com materiais, fica perfeito, fica ótimo. Então, eu quero fazer bem fechadinho, vai ficar bem legal. Porque quanto mais você detalhar com o lápis sem usar, ou com os lápis sem usar material, recorrer a outros materiais, melhor, mais definido vai ficar quando você usar os materiais. Aqui será a zona de reflexo, como vocês viram em outros exemplos. Então, é importante você não deixar muito escuro. Não vai ficar tão claro quanto aqui, essa região, que é a principal zona de luz. Mas não vai ficar tão escuro quanto a parte da sombra projetada ou a parte aqui, ó, mais escura, que é a sombra natural. Tô dando toda uma camada, tô tendo a paciência de dar uma camada devagar, sem circular. A velocidade pode ser constante, mas a pressão é que faz a diferença. Então, ó, não força muito. A velocidade pode ser a mesma, a pressão é que é diferente. Agora eu vou usar o lápis 2B. Fiz ponta chanfrada, para que eu consiga abranger uma área maior sem deixar muitos riscos, ficar mais uniforme. E aí a sombra precisa se adaptar à curvatura. Você não precisa praticar uma sombra, uma esfera, tentar fazer uma esfera de cabeça. Você pode olhar imagem, referências. Eu dei a primeira camada com o HB, agora estou dando a segunda camada com o 2B. Nas laterais, toma cuidado para você fazer definição e não ficar com contorno. Se ficar com contorno, não vai ficar com uma ideia realista. A não ser que você queira realmente deixar com cara de desenho, aí não terá problema. Se essa foi a intenção. Na parte escura eu já começo a pressionar um pouco mais, mas não muito se eu tiver que usar o 6B.
estou usando um papel 140 gramas. Vocês podem usar 140, 180, 150, 120 gramas. Eu não recomendo se você quer fazer um desenho de sombreado com uma gramatura mais baixa. Não te ajuda muito. Então, tem que usar sempre o lado mais poroso do papel, tá? O mais rugoso, porque funciona como se fosse a lixa. Ele vai captar mais grafite como se fosse a lixa, por isso que fica tão escuro. Um papel mais liso, dependendo, mais fino, ele tem uma dificuldade maior de captar esse grafite do lápis. O grafite deixa a marca. Quanto mais paciência você tiver de entrar com o lápis, melhor. Deixa para recorrer às outras ferramentas no final. Os materiais não fazem milagre, depende muito de você. Conciliar a técnica, a paciência, como eu já falei. Criar definição é importante. Use um lápis mais duro para criar definição. Por exemplo, eu estou voltando com lápis HB, então não tem, porque eu já dei a camada com HB, eu não posso voltar com o 6B ou 2B. Não precisa se preocupar com isso. Volta com outro, não tem problema. Não tem regras, não há absolutos. Às vezes a borracha fica suja do grafite. Vai numa folha e limpe ela, ou passa na lixa. Não tem problema passar também a borracha na lixa. Agora eu vou entrar com o lápis 6B. Vou também fazer ponta chanfrada. Vou vir com ele agora nas regiões mais escuras, que é a parte mais escura da zona da sombra própria. Quanto mais você circular, melhor, vai ficar menos manchado, menos riscado. E quanto mais você tentar definir com o próprio lápis, melhor. Se eu tentar definir as laterais com o 6B, eu posso criar um contorno por ele ser muito escuro. E sem falar que eu acabo com a definição. Então, às vezes a gente tenta, quer ser teimoso, mas não é o ideal. A região do reflexo, que a luz bate e aí ela reflete no objeto. Por isso esta região é clara. Se não tivesse uma superfície, o que demonstra que tem a superfície é sombra projetada. Essa região seria tão escura quanto esta. Vou escurecer um pouquinho, clara demais. E muita luz. Estou entrando com lápis HB para eliminar um pouco dessa luz. Pronto, feito isso, agora eu posso recorrer ao esfuminho, que nada mais é que papel prensado. O esfuminho ele não vai vir claro, preto dessa forma, sujo, ele vai vir branquinho. E o papel enrolado, prensado, e aí ele fica preto de tanto você passar em cima do grafite. Então, ó, circulando nas laterais você não precisa circular para não borrar, não tirar a definição. Pro meio você começa a circular, ó, com paciência, para tirar todos os riscos e deixar mais uniforme.
uniforme. A área mais escura você pode pressionar mais, áreas mais claras você pressiona menos. Ainda tem umas manchinhas, mas eu vou lhe explicar como tirar essas manchas. Muito cuidado nas laterais, para não borrar e tirar a definição no desenho. E você dá uma pressionada na parte mais escura, passando para clara, para não ficar uma linha tão exata. E pressiona na área mais escura. Se achar que ficou muito claro, porque o esfuminho acaba tirando um pouco do grafite, você passa o lápis novamente. Ao menos na parte mais escura, tá bom? Isso é importante compreender isso, não passar em tudo, mas só na área mais escura, que é onde está tendo mais ausência de luz. Vou explicar a vantagem do pincel. O pincel chato de preferência, você vai agir de acordo com a lateral, nas laterais, nas bordas, para o meio, você vai agir na horizontal ou vertical. Onde é muito escuro, eu recomendo você não passar o esfuminho, porque o esfuminho ele tende a roubar um pouco do grafite. Então ele vai clarear um pouco, vai deixar russo. O pincel não, ele mantém. E você não irá circular o pincel. Você vai trabalhar ele somente na horizontal ou vertical. Porque circulando, ele entra no papel. Ele tende a furar o papel. Então ele vai levantando, o papel vai ficando um pouco saturado, fica cheio de porozinhos. Tá? Quando você usa ele vertical ou horizontal, ele não pega as pontas da cerda, pega as laterais. Então ele não afeta o papel, não danifica o papel. Então circulando, até o som é diferente. Tem mais harmonia. Agora circulando, ele vai furando o papel aos poucos. Agora eu vou pegar algodão, que é bem acessível, é fácil de se encontrar, de se achar, e vou trabalhar começando pelas áreas mais claras. Então todas as manchas irão sumir. Colocando um pouco de pressão, quanto mais eu quero deixar uniforme, mais pressão eu coloco. O algodão ele vai tirar um pouco do grafite, ele vai roubar grafite. Então não é legal, não é interessante você passar onde você quer que seja muito escuro. Só nas partes suaves, meio tom, quando você quiser fazer um degradê, mas não em regiões muito escuras, porque ele vai clarear. Nas laterais você passa de acordo com a lateral, só que ele tende a ultrapassar, borrar, porque ele não tem ponta, não é tão simples quanto esfuminho, o pincel ou o lápis. Menos que você use o cotonete. Quanto mais tempo você ficar, melhor. Mais paciência da sua parte, melhor fica o desenho. Por isso que tem desenhista que consegue fazer o desenho hiperrealista. Tem outros que não, porque depende do material e da paciência. O desenho ficou borrado, agora eu vou pegar um pouco da borracha e vou vir clareando, tirando o excesso, causando definição. Aí eu posso cortar a borracha com um estilete, faço um
corte meio chanfrado. E eu venho, ó. Ela vai funcionar como se fosse uma borracha Mono Zero, que é uma borracha bem fininha. E é isso. Mas você não para por aqui. Você pode trabalhar outras texturas. Faz textura de vidro, textura de metal, madeira, tecido, água, para que você tenha bastante experiência na hora de sombrear, principalmente um rosto humano. Assim você vai estar com bem mais experiência, vai ter uma maturidade muito maior com os materiais. É isso aí, desenheiro. E essa foi a aula de luz e sombra. Espero que você tenha gostado, que você tenha compreendido a didática, que ela tenha sido de fácil entendimento para você. E se você gostou, compartilhe com seus amigos, inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder nada. E se você tiver alguma dificuldade, comente aqui embaixo o que você gostaria de estar aprendendo, qual técnica você gostaria de me ver explicar, né? Passar aqui no canal. E não esqueça, a melhor escola de desenho é a prática, e a segunda melhor é Esboço Artes.